Você gosta de romance histórico? A maioria do pessoal que curte literatura fantástica, de modo geral, parece que sim, parece que gosta. Muito mais pelo gênero que nós costumamos chamar de história alternativa, que na verdade não é exatamente um romance histórico, mas é o romance histórico de ficção científica. Ou seja, aquele que mostra situações históricas, só que diferentes do que foram na nossa realidade. Um exemplo internacional disso é O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. Um exemplo nacional é o meu romance Back in the USSR. E vocês certamente conhecem muitos outros exemplos. Mas hoje eu não estou aqui para falar disso. No meu programa anterior, né, de retorno do Terra Incógnita devido à quarentena do Covid-19, eu falei que provavelmente ia falar de vários tipos de livros de outros gêneros que eu andei lendo nos últimos tempos. E eu estou acabando de terminar um livro que eu acho que vocês precisam conhecer, porque é simplesmente um dos melhores livros que eu já li nos últimos anos e que, confesso, eu não tinha vontade de ler até bem pouco tempo atrás. E estou muito feliz por ter mudado de ideia. O livro se chama Wolf Hall, da Hilary Mantel. Vocês já devem ter ouvido falar nesse livro. Esse livro saiu em português há uns anos atrás. E ele é um livro muito. Tem sido muito falado, até porque há uns 3, 4 anos ele virou uma minissérie da BBC. Os dois primeiros livros, aliás, da Hilary Mantel, era para ser uma trilogia e no começo da década passada saíram dois livros, Wolf Hall e Bring Out the Bodies. E o terceiro acabou de sair. O terceiro saiu há mais ou menos um mês, The Mirror and the Light. E o terceiro é um livro de 1000 páginas, então é um livro que eu vou demorar a pegar. Mas não importa, acho que o momento da quarentena, mesmo com nossos trabalhos todos, eu continuo dando aula online, mas eu tenho tentado reservar um tempo de sanidade mental para sentar num sofá e apenas ficar lendo, sem entrar na internet. Wolf Hall foi uma gratíssima surpresa. Não me perguntem por quê, mas quando me falaram desse livro pela primeira vez, eu olhei assim, deve ser um livro histórico, romance histórico como outro qualquer. Eu não, engraçado, eu gosto muito de romance histórico, mas eu geralmente leio romance histórico sob recomendação. Eu leio uma resenha de alguém que eu admiro, ou algum amigo que leu e diz, olha, lê esse que você vai gostar, não vai se arrepender, e beleza, então vou ler. Não sei porquê, não me perguntem, não saberia dizer mesmo. Quando eu ouvi falar nesse Wolf Hall, o motivo também, talvez seja pelo caso de ser uma história da história de Henrique VIII. A história de Henrique VIII nunca me agradou muito, nunca me interessou muito, né? Um rei considerado louco, né, entre aspas, que teve 6 esposas, se eu não estou enganado, né? E algumas ele mandou matar porque não atendiam aos objetivos dele de ter um filho, homem. Né? E deu aquela história que vocês conhecem, da Elizabeth I, né? Que foi a filha que ele teve com Ana Bolena. E a disputa dela com a Mary, que é a Mary Queen of Scots, né? A rainha dos escoceses, que é a filha dele com a primeira mulher, a Catherine, Catarina de Espanha. Eu já tinha visto um filme que eu sou fã de um filme chamado O Homem que Não Vendeu Sua Alma. Well, you look at me as though I were an enemy. Why, Richard, you're shaking. Help me. How? Employ me. No. Employ me. No. Do Fred Zinnemann, filmado em 1966, com Paul Scofield no papel de Thomas More, o autor de Utopia, e John Hurt, no começo de carreira, fazendo Thomas Cromwell, que é o homem de confiança do Henrique VIII, que acaba colocando Thomas More contra a parede, porque Thomas More é da Igreja Católica e é aquele momento em que a Igreja vai se dissociar na Inglaterra e virar a Igreja Anglicana. Thomas More, como não aceita, ele acaba sendo executado. E o filme de 66, ele mostra muito bem uma situação em que bota o Thomas More como um cara muito honrado e muito honesto, que morre por excesso de honestidade num universo de gente corrupta, inclusive Thomas Cromwell. E durante muitos anos eu engoli isso como é um discurso oficial, inclusive histórico, e eu engoli esse discurso como sendo a mais pura verdade. Claro, a Hilary Mantel não é uma historiadora, ela é uma escritora de romances históricos. Mas se vocês forem ver a carreira dela, ela escreveu
relativamente pouca coisa, mas livros muito bem pesquisados. E eu acho que o mérito de um romance histórico não é exatamente em contar a verdade, mas sim fazer com que nós depois pesquisemos mais sobre as narrativas contadas sobre esses períodos históricos. E o Wolf Hall, para mim, fez brilhantemente esse papel, cumpriu brilhantemente essa missão, porque mostra um Thomas Cromwell diferente do que eu conhecia. Mostra um Thomas Cromwell muito mais centrado, não corrupto, porém disposto a jogar o jogo político. E aí você pode até chegar e dizer, não, Fábio, peraí, tem um pouco de corrupção nisso aí sim. Não exatamente como a Hilary Mantel conta, né? Você vai ter uma questão específica aí ligada à prisão do Thomas More. Eu não quero dar spoiler, não, dizer que Thomas More morre não é spoiler, mas coisas dentro da história real da Inglaterra e que cada um vai trabalhar de um jeito, né? O filme do Zinnemann trata de um jeito, o livro da Mantel trata de outro. E é muito interessante, porque, de certa forma, o Thomas Cromwell pode ser considerado, no filme, ele é um vilão, e um vilão hellish, que, na verdade, ele é mal interpretado pelo John Hurt. John Hurt é começo de carreira, lamento, não é um grande ator ainda. Ele faz bem o seu papel, honestamente, mas a direção também deixou a desejar nesse sentido. Agora, o livro, ele toma uma proporção de um Thomas Cromwell mais maduro, inclusive o John Hurt é muito novo no filme, o Thomas Cromwell era mais velho. O John Hurt no filme, na vida real, ele devia ter 20 e tantos anos, não devia nem ter 30 anos ainda, ou tinha perto de 30 anos, e o Thomas Cromwell tinha uns 43, 45. Então tem que ser um cara um pouco mais velho. Não sei se vocês viram a minissérie da BBC, teve no Netflix um tempo, já saiu infelizmente, e ela é uma minissérie que eu acho de primeira grandeza. Now is the time for you to become the king you should be, the sole and supreme head of your kingdom. We're putting a bill of succession forward, recognizing Anne as Henry's lawful wife. This bill of yours, taking power from the bishops, making Henry head of the church. Aren't you afraid? The ayes have it! England is ours. Por exemplo, o ator que faz o Thomas Cromwell é um ator que eu gosto muitíssimo, que é o Mark Rylance. E ele tem uma cara de tristeza que já traduz um personagem mais cheio de conflito, que é uma coisa interessante para uma série. Então ele acaba virando, em vez de ser um vilão, ele acaba sendo um anti-herói. Por ter esse peso todo na consciência, não porque o que ele vai fazer com relação ao Thomas More seja moralmente indefensável. Não sei se é moralmente indefensável do jeito que é colocado ali. Porém, ele é colocado de um jeito que a gente entende o peso político e o peso moral, pessoal, que o Cromwell tem que dar a isso. Mas o livro também coloca a juventude do Cromwell como sendo um cara que sofreu muito, que lutou muito para chegar onde está e que também quer manter o melhor para ele e para a família dele. É um cara também que perde muita gente, perde mulher e 2 filhas numa praga, numa peste, o que, né, tem uma certa conotação em dias de hoje, em dias de pandemia. E ele é um personagem riquíssimo, riquíssimo. Então esse primeiro livro, Wolf Hall, ele se concentra, ele vai até a morte do Thomas More. O livro seguinte vai ser o desenrolar da Ana Bolena, quando ela vai ter a filha, vai ter a Elizabeth e toda aquela questão que vai levar à execução dela. E o terceiro livro, que eu já soube, pelo John Clute, e aí de novo, o grande pesquisador de ficção científica que também ama romance histórico. E o Clute falou, no terceiro livro, ele trata da velhice do Thomas Cromwell. Então para mim é fascinante mergulhar num universo desse tipo. E olha, talvez o maior, o tipo mais desafiador de world building seja esse: pegar a história que existe e tentar desdobrá-la e encontrar uma nova narrativa dentro de uma história que aconteceu efetivamente. Eu recomendo fortemente o Wolf Hall, é um livro que eu vou continuar, eu vou ler as continuações, eu vou ter que dar uma parada agora nos próximos dias, porque acho que outras coisas me chamam, né? Por exemplo, New York 2140, eu vou reler para um paper acadêmico, eu vou falar sobre ele também nos próximos dias, mesmo já tendo falado antes, eu vou também, prepare-se para ver pílulas sobre outros livros que eu já li no passado e que eu vou recomendar, tá bom? Então, boas leituras para vocês nesses tempos de Covid e até o próximo programa.